Será que os manuscritos da Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos foram passados e copiados de forma acurada? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crítica textual, manuscritologia bíblica e se nós temos, então, com precisão os originais da palavra de Deus. Nós estamos aqui no nosso curso de 40 questões sobre interpretação bíblica e essa é a questão de número 5 do livro do Robert Plummer sobre 40 questões de interpretação bíblica. E na quinta pergunta nós temos a seguinte questão, o seguinte questionamento: será que os manuscritos da Bíblia foram transmitidos de forma acurada? Fiquem até o final do vídeo que eu vou indicar no final 3 livros para vocês se aprofundarem em crítica textual. Existem vários livros hoje em dia, mas eu gostaria de indicar 3 para vocês que eu tenho aqui em mãos, impresso aqui. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, com algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? O manuscrito, o original, em que o apóstolo ou profeta, Moisés ou Paulo, por exemplo, escreveu o seu texto, nós perdemos, não existe mais o original. E nós afirmamos, a fé cristã, que é o autógrafo. Então esse original nós chamamos de autógrafo, do grego autós e grafê, né, grafia, que é a escrita do próprio autor, né? Então esse pedaço de papel de papiro que eles escreveram se perdeu. O que nós temos são cópias, ok? Tem um sujeitinho com uma retórica bem fajuda chamado Bart Ehrman falando que a gente tem cópia de cópias de cópias, a gente não tem original e tudo foi corrompido, ok? Mas não é bem assim a história, tudo bem? Quando nós vamos descobrir ou investigar a transmissão dos textos, seja ele a Bíblia ou seja ele qual texto for, nós estamos lidando com a ciência chamada crítica textual, ok? E na crítica textual nós temos alguns critérios que têm lá a sua objetividade e que juntos esses critérios nós temos uma boa noção da transmissão dos textos antigos, ok? Então conta-se, por exemplo, apenas cópias manuscritas. Então a partir da inversão da imprensa lá no século XVI não se conta mais o texto impresso, apenas manuscritos copiados, né, à mão ali em grego ou em hebraico. E nós temos então vários critérios. Por exemplo, quanto mais cópias de um texto antigo, melhor. Então a retórica do Bart Ehrman é: quanto mais cópias, pior. Na verdade, não. Quanto mais cópias, melhor. Por quê? Você tem uma ampla variedade de cópias. Você vai conseguir ver exatamente aonde um escriba errou ou adulterou a sua cópia. Porque se você tem ali um versículo, né, uma palavra no versículo, onde você tem 100 manuscritos igual e um manuscrito está diferente, obviamente aquele que está diferente numa data posterior, ele é o que foi o errado, e você tem precisamente então aonde está o erro, ok? Então nós temos quanto mais manuscritos melhor. No Antigo Testamento nós temos alguns códigos, alguns códices, né, alguns grupos de textos do século 10, lá no ano 900, e também do século 11, ano 1000 e pouco. Mas em 1947, quando descobriram, por acaso, lá em Qumran, um pastor, jovem pastor de ovelhas, jogou uma pedrinha, bateu num vaso, ele quebrou, ele foi ver e descobriu uma grande biblioteca chamada Manuscritos do Mar Morto, ou Manuscritos de Qumran, né? E ali várias cavernas foram descobertas, ali, vasos com rolos inteiros, além da literatura do judaísmo do Segundo Templo. Descobriram então vários textos do Antigo Testamento que são mesmo na prática que os textos que a gente tem ali do século 10 e 11 que nós usamos para o Antigo Testamento. Já o Novo Testamento nós temos cerca de 6.000 manuscritos. Eu falo cerca de ou quase 6.000 manuscritos porque existe aí 5.700 e pouco. Só que esse número ele aumenta toda semana, todo mês, porque nós temos vários grupos, um dos mais famosos liderado por Daniel Wallace, um grande crítico textual do Novo Testamento, onde eles vão descobrindo manuscritos, descobrindo, preservando e fazendo todo esse processo de restauração dos manuscritos. E, portanto, nós temos quase 6.000 cópias do Novo Testamento. Isso é muito bom, isso é muito importante, porque nós temos então nessa amplo testemunho textual, nós sabemos exatamente qual é o texto original, onde foi corrompido, onde não foi corrompido, ok? Uma das regras também da crítica textual é quanto mais antigo, melhor. Então, por exemplo, se você pegar Platão, Aristóteles, qualquer escritor antigo, Homero, né, você vai ter aí
meia dúzia, uma dúzia de manuscritos no máximo, né? E você vai ter uma distância entre o original, o autógrafo, e a primeira cópia mais antiga de aí 900 anos, 1000 anos, ou até mais de 1000 anos, e não há nenhuma dúvida de que Platão escreveu seus diálogos, Aristóteles escreveu suas obras, ou Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, né? O Novo Testamento, além de nós termos 6.000 cópias, quase 6.000 cópias, né? O que é avassaladoramente maior do que qualquer texto antigo, nós temos um menor espaço de tempo. O manuscrito mais antigo que a gente tem é do John Ryland, que é do ano 130, portanto, terceira década do século II, que é um fragmento de alguns versículos de João, capítulo 18. Okay? Então, da época que João escreveu o seu evangelho, você pode datar aí do ano 80, normalmente se data, ou qualquer data que você date aí no século I, até o ano 130, você tem menos de 100 anos do original para a cópia mais antiga, o que é envergonhador para os textos antigos da literatura grega, por exemplo, romana, o tão preciso, né, e o quão bem guardado foi o Novo Testamento. Então, quanto mais cópias, melhor. Nós temos maior número de cópias dos textos antigos no Novo Testamento, e quanto mais antigo o testemunho, também isso é uma coisa muito boa, ainda que nem sempre o manuscrito mais antigo é melhor. Por exemplo, se você tiver um manuscrito do ano 300, é um manuscrito muito bom, né? Mas talvez ele tenha copiado um texto, por exemplo, do ano 250. Mas você tem um manuscrito do ano 400, mas o texto que esse do ano 400 copiou talvez seja do ano 200. Então você precisa analisar, nem sempre um manuscrito mais antigo é o melhor, ok? O testemunho que eu estou passando para vocês é que a distância entre o autógrafo e as cópias mais antigas é de décadas. E isso é um absurdo, isso só pode ser explicado pela providência de Deus se você comparar com qualquer outro texto antigo que foi aí passado aí as cópias em manuscritos. Okay? Além disso, nós temos as traduções em manuscritos para o latim, para o copta, para o siríaco, o que é muito bom também, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, porque vai atestar, através dessas traduções manuscritas, as leituras que se fizeram do hebraico e do grego. Okay? Então, se juntar aí os manuscritos das traduções, o volume assim chega até o céu de manuscrito, né? Então é gigantesco mesmo. Então hoje nós temos no mínimo estudiosos aí vão estimar, alguns estudiosos vão estimar que nós temos entre 96 a 97% do autógrafo do texto original da Bíblia. Alguns vão dizer que 98, 99% nós temos do texto original da Bíblia. Ok? Esse 1 ou 2%, pessoal, são passagens que nós, né, o pessoal da crítica textual, ainda está lutando com elas. Por exemplo, algumas passagens. João capítulo 8, a perícope da mulher adúltera. O final de Marcos capítulo 16, verso 9 em diante, algum outro versículo. Acabou. Okay? O resto nós temos 100% de certeza. Por que nós não temos certeza nessas passagens? Exatamente porque por causa do peso das evidências, dos manuscritos, das evidências internas e externas ao texto, enfim, é um debate longo que eu não quero aborrecer vocês com isso. Mas, mesmo assim, o que tem na perícope da mulher adúltera no final de Marcos, nós temos amplamente em vários outros lugares do Novo Testamento. Então, doutrinariamente, nós temos 100% do escrito dos apóstolos e 99%, é um número assim, esse 1% a gente nem considera como um distanciamento do original. Okay? Nós temos a palavra de Deus na íntegra para nós. Deus preservando aí todo o processo histórico numa multidão de famílias de testemunhos de manuscritos. Okay? Isso é muito importante. Erros de um manuscrito para o outro. Quando a gente tem um erro, uma divergência entre um manuscrito e outro, nós temos o que nós podemos chamar ali de erros, né, dessas contagens erradas, ok? Nós chamamos isso tecnicamente de variantes textuais. Essas variantes textuais elas têm duas naturezas. 95% das variantes textuais elas são não intencionais. O escriba não teve a intenção de errá-la. 5% são intencionais. Vamos lá. As não intencionais, nós temos alguns tipos. Eu estou com o livro no Kindle aqui no celular aberto.
Primeiro, erro de visão. Às vezes o escriba estava copiando um texto ali aberto, né? E ele estava há horas copiando o outro, talvez ali, o texto aberto aqui. E aí ele pulou uma linha, pulou uma palavra, repetiu palavra. Foi um erro de visão mesmo. Hoje em dia, você com um computador, você já comete inúmeros erros, né? Então, é comum se esperar que se pule linhas, é por isso que quanto mais manuscritos, melhor. Ok? Segundo, erro de audição. Às vezes ele não estava copiando, às vezes alguém era pago para ditar o texto para ele e ele ouvia uma palavra errada ou algum som errado e escrevia a palavra errada. Isso também é muito tranquilo de identificar quais são esses erros. Erros de escrita, às vezes ele colocava um ditongo onde não tinha, ou um sigma, ou alguma coisa, alguma letra grega onde não tinha, um erro da própria escrita dele mesmo, ok? E erro de julgamento. Esses erros de julgamento, às vezes ele achou que era um jeito, a palavra de outro, ele acabou errando ali. Okay? 95% das variantes textuais são assim, erros não intencionais, que você é muito fácil de achar esses erros, pessoal que é especializado aí, ok? Erros intencionais, esses são mais chatinhos porque o escriba, o copista, ele quis mudar o texto. Primeiro, revisão de gramática e ortografia. Então, às vezes, o escriba ele quis fazer uma correção que ele achou que era a norma mais correta para aquele texto e acabou ali mudando o final de alguma palavra, mas isso só vai mudar aí o modo ou o tempo de verbo ou alguma forma de substantivo, ok? Isso também é fácil de achar os erros também. Harmonizar passagens semelhantes. Então, quando você tem os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, passagens parecidas, às vezes os escribas queriam harmonizar para ficar como se fosse a mesma passagem, quando na verdade Lucas, Mateus e Marcos ele tem as suas ênfases diferentes, suas gramáticas diferentes, seus focos diferentes e é o mesmo evento, mas assim, gramaticalmente falando, é bem diferente. Ok? Os escribas queriam fazer diferente ali. Terceiro, eliminar discrepâncias e dificuldades aparentes. Então, por exemplo, Marcos 1, verso 2 ou 3, ele coloca Malaquias 3:1, depois Isaías 40 e coloca que tudo foi citado por Isaías. Então, assim, ele fala, né, a princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías. Aí ele cita Malaquias com uma alusão a Êxodo e depois ele cita Isaías. Ok? Então, o escriba, às vezes, para querer fazer sentido, ele tirou a palavra Isaías, né? Ele tirou o nome Isaías porque assim foi dito pelo profeta. Aí Malaquias e Isaías, ok? Quando hoje em dia o trabalho do Rick Watts sobre o uso do novo êxodo de Isaías em Marcos vai mostrar que essa é uma técnica avançadíssima de citação dos rabinos do século I, né? Onde você tem ali, quando você vai citar vários profetas, você encabeça todos com o profeta principal. Então, se você for citar Abacuque, Malaquias e Jeremias, você poderia colocar assim como diz Jeremias, e aí citava a cadeia de citações. Marcos está usando, na verdade, uma técnica avançadíssima aqui. Portanto, essa variante textual em Marcos 1, 2, ela é intencional, mas foi por falta de conhecimento do escriba. Ok? Quarto, às vezes o escriba ele quer fundir algum texto que ele achou numa outra cópia, né? Quinto lugar, adaptações litúrgicas. Então, por exemplo, o final do Pai Nosso, né, em Mateus 6,13, a variante textual lê, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa expressão, essa doxologia final, muito provavelmente uma adição posterior de uma liturgia de alguma igreja que o escriba acabou colocando ali no final do Pai Nosso. Mas originalmente é muito provável que ela não seja original. Ok? E fazer mudanças teológicas ou doutrinárias de vez em quando. Por exemplo, quando Jesus fala que ele não sabe o dia e a hora que ele vem, isso entra em contradição na cabecinha do escriba com a sua divindade onisciente. Mas isso não é contradição nenhuma porque ele também é homem. E como homem ele não sabia realmente o dia da sua vinda e sua morte, não precisa tirar isso do texto quando você estava copiando, se você era um escriba aí do mundo antigo. Ok, pessoal? Finalizando o vídeo para nós não ficar muito longo, só para concluir, nós temos então toda a palavra de Deus sendo transmitida para nós e o texto que você tem aí traduzido, qualquer que seja uma boa tradução que você tem aí, ela vai lidar com todos esses manuscritos, vai ter algumas tem notas de rodapé mostrando que explicando porque aquele texto não aparece e aparece em outras edições mais antigas, porque foi se descobrindo então de forma mais acurada. Isso não é um debate de liberal versus conservador cristão, isso é um debate na mesa da comunhão, porque nós queremos saber com precisão exata a palavra de Deus e nós usamos a crítica textual para isso.
ok? Então, vocês podem confiar aí 100% nos 66 documentos na versão final de cada livro, porque aqui está toda a palavra de Deus para nós, ok? Por outro lado, nós temos aqui livros que eu gostaria de indicar para vocês, que eu tenho impresso. Eu tenho outros no Kindle em Logos, mas eu não quis mostrar para vocês verem os livros aqui, ok? Então não são os melhores, os mais atualizados, mas são bons livros. Kurt Aland e Barbara Aland, esse casal aqui, que recebe o nome, o Novo Testamento, né? Nestle Aland ou Nestlé Aland, a 28ª edição, que é o que nós usamos, é desse casal aqui. Então o texto do Novo Testamento, ok? Introdução às edições científicas do Novo Testamento grego, bem como a teoria e prática da moderna crítica textual, ok? Essa é publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, SBB aí. Então é um livro fundamental no estudo da crítica textual, ok? Também numa perspectiva diferente, nós temos também pela Sociedade Bíblica do Brasil, Wilson Paroch, Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento. Eu vou deixar todos esses livros aqui na descrição para vocês comprarem pelo nosso link. E se você lê em inglês, isso é muito importante aprender inglês para ler bons livros de teologia, você já vai comprar um dos melhores aqui, Stanley Porter e Andrew Pitts. O Stanley Porter é um dos maiores estudiosos do Novo Testamento do mundo, ok? E tudo o que ele faz é com muita excelência. Então, Fundamentals of New Testament Textual Criticism é um livro aqui básico, introdutório à crítica textual do Novo Testamento, ok? Publicado pela Erdmans. Então, vou deixar, até mesmo esse inglês vou deixar para vocês. É isso, pessoal. A próxima aula a gente vai ver sobre Canon, formação de Canon. Espero que vocês não percam nenhum vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, converse comigo aqui nos comentários o que você tem estudado, o que você acha, quais são suas dúvidas sobre crítica textual, que a gente vai conversando aí ao longo dos dias. E muito obrigado pela paciência, Deus abençoe vocês. Até nosso próximo vídeo.